Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Querido, Sim. amém. Missionário Everaldo está falando de que cidade, missionário, e de que estado? Lábrea, sul do Amazonas. Oh, glória, no meio da mata, isso é benção pura. Meus irmãos, nós estamos aqui agora, hoje eu vou dar continuidade ao testemunho de morte e retorno dessa pessoa que vos fala aqui. Tive essa experiência com Deus e quero passar para vocês. Tenho lidado alguns tempo na obra do Senhor, tenho militado na obra, como missionário está lá na Amazônia. Ele na obra ele é incansável, como nós estamos aqui também na cidade. Ele é do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Hoje eu vou dar continuidade a esse testemunho que eu falei sobre morte e o retorno, meu retorno. Eu retornei por permissão de Deus. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E deixe o seu like e acione o sininho. Deus te abençoe e obrigado por isso. Queridos, como eu falei para vocês no meu testemunho na gravação anterior que eu tenho enviado para vocês, eu também tive algumas experiências. Além da morte, eu tive a experiência da ressurreição da morte e tive a experiência também de ter ido ao inferno. Esse ido ao inferno, claro que eu fui levado, né, querido? Ninguém vai ao inferno porque quer. A princípio, ninguém quer ir para o inferno. Você quer ir para o inferno, você quer ir para o inferno, missionário? Ver o inferno? Não, não. Só se for permissão de Deus mesmo. Só se Deus te levar. Eu tenho esse testemunho comigo, queridos. Olha só. Eu vou falar rapidamente aqui, mas eu não vou entrar diretamente nessa situação do inferno. Mas eu quero dizer para vocês, eu estava escrevendo um livro. O missionário também não tem meu primeiro livro, o meu primeiro e segundo livro, né? Quer dizer, são escritos que eu, sabe, irmãos, é tirado da Bíblia. Na verdade, é escritos da Bíblia, né? Você tira da Bíblia e coloca no livro. Diz que é livro, os escritos, né? A manifestação ali que a gente manifesta ali é os nossos sentimentos, emoções, atitudes, e que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Nesses 46 anos de caminhada. Mais de 30 anos de ministério. Deus sabe o que estou falando. Não estou falando aqui por vaidade, não. O missionário sabe. Quando a gente fala assim, é só para dar o testemunho, não é para vaidade. Não tem vaidade nenhuma no meu coração. O missionário sabe. Se ele começar a falar da Amazônia, é vaidade? Claro que não. É trabalho que ele faz lá com as 6 tribos indígenas e mais, os ribeirinhos, lá pegando o barquinho dele ali, a canoa, porque lá só pode ter, eu acredito que só de moto, que anda lá no meio das tribos. Ele vai falar, é vaidade? Claro que não, é o testemunho. Então, quando eu falar do meu testemunho aqui, não é vaidade, é testemunho. E eu entendi que, quando eu estava escrevendo, missionário, o livro sobre o inferno, eu estava escrevendo um estudo sobre o inferno, tipo uma apostila. Está dando para entender, missionário? Sim, sim. Eu estava escrevendo a apostila sobre o inferno. Eu escrevi detalhes, detalhes, peguei versículos, contexto, texto, contexto, dezenas de textos e contextos. Quando eu estava finalizando o livro para publicar, o senhor me levou no inferno, missionário. É. E sabe o que ele falou comigo, missionário? Hum, Tem assim uma ideia que Deus falou comigo quando estava me levando para o inferno? tem nada. Ele falou assim: você está escrevendo sobre o inferno, mas como que você pode falar sobre o inferno se você não conhece o inferno? É. E agora? Quem falou isso foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está escrevendo sobre o inferno, mas você não sabe nada do inferno. É que eu fico vendo aí, missionário, as pessoas pegando a Bíblia e reescrevendo a Bíblia. Como que você pode reescrever a Bíblia se o Senhor disse que não vai tirar nem um tio dela, nem um ponto, nem uma vírgula? Pode ser acrescentada ou tirada.
E assim foi comigo, missionário. O Senhor me mostrou o inferno. Mas antes, como eu falei, não vou entrar agora nesse testemunho do inferno. Eu quero falar para vocês algumas situações para chegar até aqui. E o Senhor me levou no inferno e me mostrou. E eu vou dizer uma coisa para você, para o irmão aqui, para todos que estão assistindo aqui. O livro ainda não publiquei. Já tem quanto tempo isso? 20 anos. E o livro ainda não publiquei. Agora eu digo para vocês aqui, que eu vou dar uma parada do inferno aqui. É porque eu estou esperando, talvez, né? Não sei, eu estou esperando a direção do Senhor. Não quero mais fazer nada que não seja da vontade de Deus. Está entendendo, missionário? Sim, sim. E quando eu vi o inferno, praticamente não era nada aquilo praticamente que eu estava falando. Não era nem 1%. Era 1000% a mais. Mas vamos É. lá. Como que eu cheguei até aqui? Quando eu estava no ventre da minha mãe, uma senhora, seus 40 anos, 30, de 30 para 40, não sei, eu não me lembro assim, é minha mãe que contou. Eu estava no ventre da minha mãe, ela estava grávida da minha pessoa. E ela falou que estava no início da gravidez dela, assim, e a mulher chegou lá e falou que eu não era para continuar vivendo. Nem ela. Ia matar os dois. Ela e a criança, que seria eu. No ventre dela. Ela pegou uma paralelepípedo, sabe esse paralelepípedo de rua, missionário? Aquele de chão de rua, de Sim, rua, sim. sabe? Sim, sim. No ventre da minha mãe. Mas eu creio que tinha um anjo. Não, creio que tinha um anjo, não. Eu creio que tem um anjo e tinha um anjo com a minha mãe e comigo. Porque quando você está no ventre, o anjo já está preparado para o seu nascimento. O teu anjo. Aquele que vai te proteger e te guardar, como está escrito no Salmo 34, verso 7. O anjo Senhor acampa ao redor daquele que os teme. E o livra. E eu fui livre, o Senhor me livrou da morte no ventre da minha mãe e da minha mãe também. Creio que o Senhor também tinha colocado um anjo ao lado da minha mãe, e essa pedra passou 1 metro da barriga da minha mãe, e ela estava próxima. Não tinha como a pedra não bater. Então, missionário, eu já venho com essa história. E a minha mãe me contou depois. E olha que muitos da minha família que vão ouvir esse testemunho não sabem disso. Posso falar uma coisa para o irmão? Ninguém da minha família sabe disso. Nem meus irmãos. Sabe quantos irmãos eu tenho, missionário? Quer Hum. dizer, eu tinha 14 irmãos. Hoje só tem 4. Eu sou o mais novo de todos. Já estou com 60. Isso tem 60 anos atrás. Ninguém sabe desse testemunho. Eu estou dando agora. Depois de 60 anos, eu estou dando esse testemunho, depois do ventre da minha mãe. A minha mãe não era serva de Deus. Minha mãe não era casada com meu pai. Eu vim de uma situação assim de... Não era casamento, mas por misericórdia de Deus, o Senhor já sabia que eu ia aceitar ele como Salvador. Eu só posso pensar assim, missionário. E ele me protegeu da morte. Lá naquela época ainda. E a minha mãe não era serva do Senhor, meu pai também não era servo. Mesmo que o meu pai conhecia a palavra, eu até herdei a Bíblia dele, quando ele faleceu. E aí, querido, passou-se anos, passou-se tempo, aceitei o Senhor Jesus com 14 anos de idade. Hoje tem 60, então tem 46 anos.
A minha mãe veio comigo, aceitou Jesus também. Glória a Deus. A minha mãe hoje já partiu para o Senhor. Nunca vi uma mulher mais... Eu não vou falar, sabe? Porque minha mãe, ela sem de condições nenhuma, missionária, ela ajudava todo mundo. E eu aprendi isso com ela, com as minhas irmãs, e eu convivi com todas elas. Por incrível que pareça, missionária, eu já contei da minha irmã para você. A minha mãe, eu peguei ela pelo braço e falei, mãe, eu estou indo para a igreja, eu estou para Jesus, agora é Jesus, vamos lá. Ela foi comigo. As minhas duas irmãs, antes de falecer, eu fiz o apelo para elas e elas aceitaram o Senhor Jesus, minhas duas irmãs mais velhas. Glória a Deus. Então, querido, eu estou falando isso aqui para vocês porque eu já era escolhido desde o... As pessoas não falam que é escolhido do ventre, missionário? Já falou isso para o irmão? Já falaram para o irmão? É, Missionário Everaldo, o irmão é escolhido do ventre. Eu sei que eu fui livre do ventre, no ventre. Livre no ventre. Livre da morte. Porque eu ia com 14 anos aceitar o dono da vida. Na verdade, querido, ele me aceitou, porque eu, 14 anos, não entendia nada. Mas eu vou falar uma palavra aqui que não é uma. Não é como se a pessoa fala, né? Não é politicamente correto. Eu sou apaixonado pelo meu Deus. Sou apaixonado pelo meu Senhor. Por tudo que ele fez comigo de 14 anos para cá. Quer dizer, de 14 anos para cá, não. Desde antes desde da fundação do mundo, como está escrito ali em Efésios. Depois foi no ventre da minha mãe. E com 14 anos eu aceitei. E ele me livrou de muitas situações de morte, de assalto, de livramento, porque com 12 anos eu vim para o Rio de Janeiro. Eu era de Itaperuna. Era, não, sou de Itaperuna. E com 12 anos cheguei aqui, comecei a trabalhar de madrugada, não tinha como estudar, corri atrás, família sempre jogando, correr atrás com a família ajudando, um ajudando o outro, e estou aqui. Sou agradecido à minha família, minhas irmãs e meus irmãos, sou agradecido a todos, porque eles fizeram por onde? Sem ter condições. Mas Deus nunca me abandonou, missionário. Nunca me abandonou amém. nem um minuto. Agora não quer dizer que eu não passei minhas agruras, minhas lutas, minhas aflições, sabe? Me livrou da morte várias vezes, como eu falei, de assalto, até chegar o tempo que o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, missionário. E eu lembro hoje que eu estava falando com Deus, quando eu tinha morrido, que eu queria fazer parte desse reino e ajudar pessoas, como o missionário é hoje aí um ajudador de pessoas, um missionário para ganhar alma para o reino. Então, hoje, missionário, nós somos pescadores de almas, de homens, como o senhor falou para Pedro. Então, eu passei por tudo isso, chegando onde estou hoje, fazendo o trabalho, fundação de igreja, Deus abençoando, fazendo a obra, fazendo essa live aqui. E eu vou dizer uma coisa para o irmão, missionário, poucas pessoas acreditam nessa mensagem que eu estou lhe falando. Pode acreditar que eu estou te falando, missionário. Poucas pessoas acreditam nisso que eu estou te falando. Poucas pessoas acreditam que existe inferno. Poucas pessoas acreditam que existe até uma vida eterna com Deus. As pessoas não acreditam, missionário, que na hora que você morre, ou você vai para o inferno ou para o céu. As pessoas não acreditam nisso. Sabe? Por quê? Eu tirei o testemunho, o irmão pode ver lá, nas visualizações do vídeo. Um dos menos visualizados foi esse para mim, do meu testemunho, que eu voltei da morte. Quando o irmão vê lá no que eu mandei, vai assim, voltei da morte. A gravação antes dessa aqui. 47 visualizações. Já tem mais de uma semana. Era para ter milhares de visualizações. Mas o negócio hoje está tão maçante, missionário. O pecado está tão tomando o rumo do mal mesmo. O mal está se alastrando que as pessoas nem da igreja acreditam mais. Nem da igreja acredita mais. E o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. Por isso que eu entrego a palavra do Senhor no arrebatamento.
Eu acredito no arrebatamento da igreja. Você acredita, missionário? Sim, com certeza. O irmão vai falar sobre isso. O que que acontece? O senhor me mostrou várias vezes o arrebatamento. Foi uma vez só não, missionário. Eu não estou aqui falando porque eu quero agradar vocês, não. Pelo contrário. Eu sou meio radical comigo mesmo. Missionário, eu sou radical comigo mesmo. O senhor já até me repreendeu uma vez. Uma não, algumas vezes, que eu sou muito radical. Radical como assim? É como as pessoas falam, ó, para Cristo, eu sou muito radical. Eu sou muito, eu quero a fidelidade, não só a obediência. Se seu irmão está entendendo. Sim, sim. Eu não quero só a obediência, eu quero a fidelidade na obediência. Quero a fidelidade, estou buscando a fidelidade. Para falar melhor, missionário, eu sei que a gente não vai chegar aqui na Terra, é o que eu vou te falar. Nós não vamos conseguir, missionário. Nós não vamos conseguir fazer o que eu vou falar aqui agora. Ser perfeitos. Não, não vamos. Mas você saiba de uma coisa. Eu, por ser como eu sou, radical nessa área aí, eu estou buscando a perfeição. Sei que não vou conseguir. Mas o Senhor disse o seguinte, ali, ó. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ele falou para Sara. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Tudo é possível que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio que um dia nós chegaremos à perfeição, missionário. Claro que não nesse corpo, mas no glorificado. Sim. Missionário, tem alguns minutos aí para as suas considerações aí no que foi dito aqui. Eu quero continuar. Amado, eu me alegro, né, em ver e ouvir, né, parte do seu testemunho, vendo o carinho que Deus tem por ti, né? Como tu falou, teus pais não eram conhecedor da verdade, né? Não andava no caminho da verdade, mas é isso que nos alegra, você vê o tamanho do amor de Deus para contigo, né? 60 anos atrás, e lá no ventre Deus já tinha determinado sobre a sua vida um ministério, né? No qual hoje está avançando, no qual hoje está avançando em muitas vidas, né? A honra sempre será para Deus, mas a gente vê que o amado pastor é um privilegiado, porque um testemunho desse é muito forte, né? Você não só conheceu a glória de Deus, né? Mas conheceu também o final terrível dos homens, daqueles que não querem olhar para Deus. Tu conheceu os dois lados, né? E tem como testificar isso. É por isso que você hoje é radical. É por isso que hoje você procura, né, cada dia mais ser reto, né, ser franco, ser direto nos seus falar, no seu agir, porque você sentiu os dois lados. Você não apenas leu, não apenas, né, alguém falou para ti. Você foi, Deus te levou. Então, tem muita coisa a acrescentar em nossas vidas, naqueles que vão ouvir, né? Se o senhor permitiu, né? Eu vejo assim, se o senhor permitiu isso tudo, bota esse livro para fora, pastor. Bota esse livro nas igrejas, espalha aí, sabe? Tem que fazer esse livro fazer valer, né? Enquanto o senhor está vivo, para honra e glória de Deus, mas para glorificar a Deus. E muitas pessoas, como o senhor falou, talvez muitos não vão dar ouvido, não vão entender, vão dizer que é mentira. Mas eu sempre digo no meu ministério, pastor, uma coisa. Se eu falar para 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, e uma delas se firmar com Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Né? Então, tá na hora. Tá na hora de eu botar
aquilo que Deus deu para o Senhor espalhar pelo mundo, né? E eu tenho certeza que vai fazer, não seja uma, duas, 3.000, não sei. Deus sabe o que vai fazer. Mas faça isso, pastor. Porque poucos têm o testemunho que o senhor tem. Poucos na terra têm o privilégio que o senhor teve, de conhecer os dois lados. Tem pessoas que conheceram um, né? Ou o céu ou o inferno. O senhor conheceu os dois. E ainda fora a morte que tentaram tirar, né? Então, tá na hora, pastor. 60 anos atrás, pode esperar mais não. Agora é editar esse livro aí, botar para frente, entendeu? E eu tenho certeza que vai dar fruto. Já tem dado fruto através das lives, e a gente sabemos que nem todos, poucos assistem. Então, bota esse livro aí, sai aí de igreja em igreja aí. O senhor tem conhecimento de muitas igrejas. Botar esse livro para fora aí, pastor, vai abençoar muita gente. Eu tenho certeza disso. Para a honra e glória do Senhor. Então, o senhor é um privilegiado, entendeu? A honra sempre será do nosso Pai, do eterno Deus. Mas quando Deus, eu vejo assim, quando Deus ele te dá isso, ele te deu esse privilégio de conhecer os dois lados, é para o Senhor abrir a boca e falar, mostrar, escancarar, entendeu? Gritar, fazer igual o João lá no deserto, entendeu? Escancarar, falar do amor de Deus, entendeu? E por poucos dias que resta para a gente aqui nessa terra, que o Senhor venha ser uma atalaia, entendeu? Para proclamar e mostrar a esse povo que existe realmente dois lados, né? Que para muitos só existe o céu, ou para outros, nenhum nem do outro. Mas, infelizmente, né, existe os dois lados. Um, a Bíblia diz para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Que Deus nos abençoe. Amém, missionário. Sabe que eu tenho pelo irmão, né? Agradeço essa mensagem, vou orar ao Senhor. Eu não estava orando sobre isso, não, hein? O irmão agora me alertou. Vou orar ao Senhor e vou buscar a direção dele para mim dar continuidade nesse livro. Porque, pelo que o irmão falou, não é só o inferno. Teve morte, né? Teve Isso. ressurreição, teve arrebatamento da igreja e o inferno. A morte estava dentro do ventre ainda. Tem algumas coisas que pode colocar nesse livro que pode chamar atenção. Como o irmão falou, salvando uma pessoa tirando do inferno já através desse livro, vitória. Vou pedir a Amém. direção de Deus, vou aceitar a tua mensagem, a tua palavra, que a tua palavra vem de Deus, e o Senhor vai me revelar o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Vou até falar para o irmão aqui. Tá? Você sabe que eu trabalho com missões nacionais e internacionais. Pedi ao Senhor, Senhor, só que agora que eu abro uma igreja, porque já teve duas igrejas aqui em Copacabana, tá? Afundada. Só que hoje eu não estou mais na frente das igrejas, porque eu faço o seguinte, eu sou tipo aquele, abro, fundo e passo para o pastor, você está entendendo? Sim. Agora eu parei até na fundação. O senhor quer que eu funde mais a igreja? Não. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Agora o irmão está falando para mim dar continuidade no livro. Eu vou orar. Eu vou orar. Porque isso é importante. É importante. Missionário, quero te agradecer por ter atendido o meu chamado para fazer essa live aqui fora de horário. Eu sei que você trabalha domingo o dia todo no trabalho do Senhor. E estou aqui te agradecendo e a todos que vão assistir essa live. E eu vou dar continuidade. Não terminei o testemunho, não, querido. Não terminei, porque eu ainda vou falar do inferno. Amém? Obrigado, missionário. Suas considerações finais aí, por favor. Amém, amado. Amém, graças a Deus. Quero também pedir perdão aí por algumas lives, a gente não está podendo participar, pelos compromissos nossos aqui, mas eu fico feliz, né, de estar aqui nessa tarde, ouvir isso, né, da sua boca, e eu creio que é de Deus. E Deus vai fazer aquilo que apraz o coração dele. E tudo que Deus faz, irmãos, é para glorificar, é vidas. Eu vejo uma coisa na vida terrena,
quando Deus age, é só alma, coração, libertação, cura, transformação de vidas. E, como eu falei, se Deus te deu tudo isso, não é para ficar numa gaveta, não, pastor. Ora, e Deus vai te dar um discernimento que isso eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que não é para ficar na gaveta, não. É para glorificar o nome dele aí na terra. Que Deus abençoe. Amém. Recebo, ó, não falta a live não, que você faz falta. Ó, Amém. beijo no seu coração. A paz do Senhor Amém. Jesus para todos. Amém. Tamo junto. Tamo Vitória. junto. Obrigado mesmo. Bom domingo aí. Feliz Dia dos Pais. Igualmente. O irmão e Igualmente para para vocês também. Vitória. Igualmente. Amém. Glória. Glória a Deus.